Nós somos alunos da Rede Estadual de Pernambuco e nós estamos aqui para fazer uma pesquisa do nosso TCF, nosso trabalho de conclusão do ensino fundamental, e nós iremos fazer algumas perguntinhas para o senhor sobre a sua trajetória, sobre a sua opinião, sobre a política, que será o nosso tema, Juventude Politizada. Ok, Tamires, vamos lá. Primeira pergunta: como Vossa Excelência poderia resumir sua trajetória na política? Eu venho de um grupo político, né, que é a família Ferreira. Hoje a gente tem, né, o cunhado, que é o prefeito de Jaboatão, a gente tem o deputado federal, que é André Ferreira, e também tem o nosso patriarca, aquele que começou toda a história na política há 30 anos atrás. Né? Então eu sou casado com a filha do deputado Manuel Ferreira e sou formado em administração de empresa. Sempre eu estive nos bastidores, né, trabalhando as eleições. Então, a partir do momento que surgiu uma oportunidade para ser candidato a vereador, eu já vinha preparado, que eu já vinha com 5 eleições trabalhando nos bastidores, conversando com lideranças, conhecendo o Recife realmente. E aí surgiu a oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, isso há 2 anos e meio atrás, né, em 2016, a gente ingressou aí a primeira eleição e graças a Deus a gente ganhou o mandato aí para vereador do Recife. Basicamente foi isso aí, o início, né, da política, né? Certo, muito obrigada. Segunda pergunta: em sua juventude, Vossa Excelência possuiu alguma influência política que despertou o interesse em ingressar no mundo político? Já sou tão jovem, estou com 40 anos e já sou casado com a minha esposa há 15 e na família já há 22 anos. Então desde meus 18, 19 anos que eu comecei a conhecer a política realmente de dentro, né? Trabalhando e conhecendo a parte do legislativo. E aí a gente foi se apaixonando realmente de poder ajudar as pessoas, porque eu digo que a maior ferramenta que a gente tem na política é da gente poder fazer leis que venham trazer benefício para determinado segmento, né? Então para determinada parte da sociedade. E a gente poder ajudar as pessoas, isso não tem preço, isso é muito gratificante, a gente poder ter essa ferramenta de poder realmente fazer o bem, né, no meio da política, que hoje está tão difícil, mas a gente, com certeza, a gente faz a diferença. Terceira pergunta: qual a importância, em sua opinião, da participação juvenil na política? Hoje o jovem tem assim, uma participação muito especial, né? O jovem tem aí com essa força, com essa juventude da sua idade. Então, cada vez mais a gente está vendo no nosso meio que os jovens estão entrando, né, procurando saber da política. Há 30 anos atrás, os jovens não estavam nem aí para a política. E cada vez mais os jovens na universidade, até no ensino fundamental, ensino médio, eles estão tendo conhecimento. E hoje existe uma ferramenta muito fácil, que é os telefones, né, os computadores, hoje a internet facilita muito a informação. Se você quiser saber quem é aquele político, de que partido ele faz parte, você entra no telefone e rapidamente você vai ter um histórico da vida dele. Então, essa informação rápida, para quem trabalha, né, para quem realmente faz a diferença, é muito bacana, porque o meu dia a dia está sendo acompanhado através das minhas redes sociais. Então, os jovens hoje, ele é muito ativo nas redes sociais. Então, eu me encontro com as pessoas nas ruas e as pessoas me provocam, falam: poxa, Fred, parabéns, aquele dia que você foi em tal canto, resolveu aquele problema, ou então estava perto das pessoas. Então, para a gente isso é muito gratificante, ser reconhecido, né, pelo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Porque quando não tinha redes sociais, o político passava os 4 anos aqui, aquele que não fazia nada era mais um, né? Mas aquele que fazia a diferença, chegava no final do mandato, muitas vezes a gente não conseguia transmitir aquilo que a gente passava os 4 anos, né, trabalhando em nosso dia a dia. E hoje com as redes sociais isso é muito legal, porque você acompanha o nosso mandato, né? Acompanha os projetos de leis que a gente está produzindo e também a interação. As pessoas hoje nos provocam muito. Então tem muitos projetos de leis que hoje estão em tramitação da minha autoria, que foi através de pessoas, né, que tiveram a ideia e falaram: vereador, eu tenho essa ideia. E isso, eu vou dar um exemplo desse feedback muito rápido, né, esse feedback muito rápido hoje, que eu tenho um projeto de lei que é a APCC, Área de Ciclista de Proteção de Competição, a APCC, né? Que foi um amigo meu que estava numa turma que foi acidentado lá na Via Mangue, que não existia uma área de competição para o pessoal que faz ciclismo,
que faz triatlon, o pessoal pegava muitas estradas. A gente vê hoje, mas hoje tem uma área de proteção de ciclista de competição no Recife, que é na Via Mangue. E isso foi através de uma pessoa que viu a necessidade, né? Então me abordou e a gente trabalhou tanto internamente na casa, como nas secretarias que são envolvidas, que é a Secretaria de Mobilidade e a Secretaria de a CTTU, né? Elas que tomam conta da parte de mobilidade do Recife. Então, através delas, a gente conseguiu, e hoje é um projeto da minha autoria, que está sendo muito bacana, e as pessoas que usam e praticam, que fazem, né, defendem Pernambuco, Recife, no mundo, usam essa área de proteção, que foi um projeto de lei da minha autoria. Quarta pergunta. O que pensa sobre protestos estudantis envolvendo questões políticas? Eu acho que assim, é muito interessante, né? Eu acho que os jovens realmente têm que protestar. Eu acho que a parte da política tem que estar assim, esse lado, dessa segunda opinião, porque nem sempre a gente tem aqui 100% das opiniões, e é a verdade. Então, os jovens têm a cabeça aberta, com muitas informações, e não são jovens, né? Muita gente hoje vai para as ruas. Então, quando está naquela situação da gente querendo mostrar o caminho correto, o caminho que deve seguir, eu acho bacana. Quando parte aí para a violência, essas tragédias que acontecem, de pessoas do mal realmente que são infiltradas aí nesses protestos e vira essa bagunça, eu acho que já não é benéfico. Mas eu acho que todo protesto é muito importante, porque é ali que emana a vontade do povo, né? A maioria, né, vão nas ruas e muitas vezes decidem uma determinada lei, um determinado posicionamento do governo. Então, com certeza, eu aprovo de verdade essas manifestações. Certo. Para terminar, qual conselho ou sugestão tem a oferecer para a juventude atual? É para a gente estar engajado cada vez mais. A gente tem que conhecer, ter conhecimento, né, buscar o conhecimento. Eu acho que é fundamental em todo setor da sociedade, e a educação e o jovem não é diferente. E para a gente estar envolvido na política, a gente tem que saber o que é que a política está acontecendo, né? Dos projetos de leis que estão rodando no país, um projeto de leis que vem atingir determinada área da sociedade no seu município, ou então até no seu estado. Então, hoje, com a informação muito rápida, né? Hoje no telefone, segundos você tem alguma informação. Então, eu acho que uma informação muito rápida a gente tem que buscar realmente, porque tudo decide na política. Se a gente fala, tem algumas pessoas que falam assim, eu não quero saber da política, eu não voto e não quero saber. Ele está deixando que as pessoas mais, né, façam projetos que venham beneficiar ou então prejudicar a sociedade. Então, muitas vezes eu acho muito errado as pessoas quando falam isso. Eu não voto. Eu falo, poxa, você não vota? Se o seu político, naquele momento que você deu o voto de confiança, ele não correspondeu os seus pensamentos, você troca, você tem o direito de trocar. Por isso que tem 4 anos tem as eleições. Então, eu acho que esse posicionamento a gente tem que buscar realmente para a gente votar certo, né? Procurar o histórico da pessoa e assim a gente fazer aí que possa colocar o Brasil para frente, que a gente é muito novo, a gente tem 30 anos só de votação, enquanto os Estados Unidos e a Europa tem mais de 100 anos. Então a gente está no caminho de acerto, mas aí a gente tem que realmente, as pessoas têm que acreditar no Brasil como uma política, como uma ferramenta de transformação. Ótimo. Vereador, nós gostaríamos também de perguntar ao senhor quais são os projetos que a Câmara dos Vereadores estão trabalhando agora que influenciam o jovem a entrar no político, ou se não participar mais da política? Aqui na Câmara dos Vereadores, aqui tem um parlamento jovens, né? Então aquela pessoa que queira participar, ser um vereador, né, jovem, está ali sabendo como os trâmites dos projetos de leis acontecem aqui na casa, entra no site da Câmara dos Vereadores do Recife e ali você vai ter mais informação como participar desse parlamento jovens. Eu acho muito bacana porque ali você vai estar sabendo como é que funciona, né, o dia a dia do vereador, porque muitas vezes as pessoas pensam que o vereador tem que estar na rua. Mas não, a gente está aqui, a gente foi votado, foi eleito para legislar, para a gente aqui fazer leis que venham beneficiar todo o Recife ou então algum segmento da sociedade. Então, a gente trabalha aqui interno, mas também a gente faz essas visitas, né? Visita nas ruas, para a gente estar provocando o poder público, fiscalizando, porque o vereador é para legislar e fiscalizar
o poder executivo, no caso o prefeito. Então a gente está ali nas ruas vendo o que precisa, passando para a prefeitura. Algumas vezes nós somos atendidos, outras não. A gente vê aí tantas ruas, infelizmente aqui na cidade do Recife, ainda no século XX aí, sem estar asfaltado. Né? Ontem mesmo estava na Ibiribeira, um bairro que tem uma população muito grande, mas as ruas lá tem umas ruas paralelas à principal, acabaram. Então a gente coloca requerimento para dentro, encaminha o órgão competente, mas muitas vezes o vereador não é atendido. Mas esse é o nosso papel, de fiscalizar e estar atento em toda a movimentação da cidade do Recife. Certo, muito obrigada. Queria agradecer a participação e pela oportunidade de estarmos aqui. Ok, eu que agradeço aí o carinho e convido a todos vocês aí que estão vendo esse vídeo, se quiser marcar um dia aqui para a gente ir no plenário da casa, saber como funciona, eu quero convidar essa turma aí, toda a escola, tá bom? Tá bom. Um abraço aí, fica com Deus.